O versículo 97 do Salmo 119 fala do amor que o fiel deve ter pela palavra de Deus. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. O salmista do Salmo 119 é bastante apaixonado pela palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. É um salmo acróstico, organizado em grupo de 8 versículos em torno das 22 letras do alfabeto hebraico. Cada grupo de 8 versículos está comandado, dirigido, organizado com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph comanda do versículo 1º ao 8º. Bet, do 9º ao 15º. E assim por diante. Vai comandando todas as letras. Aliás, até o 16º. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ai, Pet, Sad, Kof, Reshim, Tav. As 22 letras do alfabeto hebraico estão distribuídas neste salmo, que tem ao todo 176 versículos. Isso é muito instrutivo. Os judeus tinham este hábito de muitas vezes dividir porções da Bíblia assim, para facilitar a memorização. Eles fizeram isto com o Salmo 119, com parte do capítulo 31 de Provérbios, com 4 capítulos do livro de Lamentações. E hoje, a Bíblia hebraica, ela é dividida em pelo menos 52 a 54 partes, cada parte chamada Parashá, e cada Parashá comandada com a palavra-chave. Tudo isso para facilitar a memorização da palavra de Deus. Este salmista do Salmo 119, ele amava tanto a palavra de Deus, que ele a chamava por vários nomes. Às vezes ele chama de a palavra, às vezes ele chama de a lei do Senhor, às vezes de juízos, preceitos, mandamentos, estatutos. Ele usa várias formas para se referir à palavra de Deus. E somente em 3 versículos ele não menciona a palavra de Deus por um desses nomes. Ou seja, dos 176 versículos, ele menciona a palavra de alguma forma em 173 dele. Ele é tão apaixonado que no versículo 164, ele declarou: 7 vezes te louvo durante o dia por tua palavra, ou por teus juízos. Era muito apaixonado então pela palavra. E este amor também deve permear os nossos corações. Nós somos o povo do livro, nós somos um povo de Bíblia. Glória a Deus, um povo que tem crido na palavra. E nós estamos aqui porque nós cremos, amamos a Bíblia, procuramos receber suas orientações para vivermos no nosso dia a dia. Graças a Deus por isso. Então ele dizia já no versículo 97 que a palavra de Deus, a lei de Deus, era a sua meditação em todo dia. No versículo seguinte ele diz que através dos seus mandamentos ele se tornava mais sábio que os seus inimigos. E no versículo 99 ele diz que tinha mais entendimento até mesmo do que os seus mestres, porque ele meditava nos testemunhos. Ou seja, a palavra de Deus pode fazer você sábio, pode fazer você superar os seus mestres. A palavra de Deus pode dar a você uma sabedoria muito grande, tão somente meditando nela, temendo a Deus, obedecendo aos mandamentos. Quanto mais nós tememos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós amamos a palavra e procuramos praticá-la, mais aumenta a sabedoria.
E assim, ele mostra como é a sua conduta. É muito importante, portanto, esta dedicação especial que o salmista tem à palavra. O Salmo 100, ele diz que é mais prudente do que os velhos, porque guarda os preceitos do Senhor. Prudência adquirida mediante a palavra de Deus. No 101, ele mostra a conduta, ele desviou os pés de todo o caminho mau para observar a palavra do Senhor. No 102, ele não se aparta dos juízos porque Deus o ensinou. No 103, ele diz que as palavras de Deus são tão doces ao seu paladar que são como mel na sua boca. Ele gosta de falar a palavra de Deus. Ele gosta de pronunciar a palavra. Ele gosta de verbalizar a palavra de Deus. E isto é muito importante, porque quando o povo de Deus se reúne, precisa se reunir para glorificar o nome do Senhor. Mesmo que seja apenas 2 irmãos, 3 irmãos conversando em qualquer canto, uma reunião de família, de fim de semana, sentado à mesa, uma das coisas mais belas de se interagir é com a palavra de Deus. E ultimamente nós temos visto alguns círculos de pessoas cristãs que falam de tudo, menos da palavra de Deus. Fala da Fórmula 1, fala do futebol, fala-se de política, fala da vida alheia, fala-se de pastores, fala-se de igreja, fala de tudo. Menos de evangelho, menos de cartas paulinas, menos da palavra. Isso talvez seja um fenômeno de cristãos que estão vivendo vazios da palavra. Mas o salmista dizia que as palavras eram doces ao seu paladar como mel. Ele gostava de verbalizar a palavra de Deus. E no versículo 104, ele diz que alcançou o entendimento pelos mandamentos do Senhor e aborrecia todo falso caminho. Quando o crente tem entendimento das coisas de Deus, ele abomina a falsidade, abomina a mentira, abomina tudo o que é falso. E aí, como é que a gente atinge esse nível espiritual? Nós atingimos a partir da nossa dedicação à leitura da palavra de Deus. Agora em dezembro nós estaremos, mais uma vez, como em todos os anos é feito, comemorando a Semana da Bíblia. Teremos algumas festividades e estaremos nos referindo à Bíblia como livro, como obra literária, como um conjunto de escrituras inspiradas por Deus. Muitas informações importantes são trazidas à tona pelos irmãos. É uma época em que muita gente vai dizer que a Bíblia foi escrita em papiro e pergaminho, que as línguas originais da Bíblia eram hebraico, aramaico e grego. Muita gente vai dizer que a Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, que tem cerca de 31.094 versículos, há quem diga que seja 173, que se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo tem 39 livros, o Novo tem 27, o Antigo tem 929 capítulos, o Novo Testamento tem 260. Muitas informações dessa natureza estarão sendo trazidas à tona, inclusive sobre traduções. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais lido no mundo. Atualmente, ao todo, em parte, a Bíblia já conta com mais de 3.000 traduções em porções ou completa. A Bíblia já foi traduzida em 636 idiomas de forma completa. Mas, ao todo ou em parte, foi 3.223 línguas alcançadas. Ao todo ou em parte. Ou seja, há grupos que só têm o Novo Testamento, cerca de 1.442 povos
em suas línguas, só tem o Novo Testamento. 636 a Bíblia completa. E 1145 apenas porções, ao todo 3.223 línguas. E nós estamos com 2.195 procedimentos de traduções no mundo, para alcançar os que nunca ouviram. As sociedades bíblicas do mundo todo se uniram para até o ano 2025 alcançar todos os povos não alcançados com alguma porção da Bíblia. Glória a Deus por todo este trabalho. O mundo, queridos, tem quase 7.000 idiomas, são 6.901 línguas. E ainda faltam ser alcançadas 1.859 línguas que nunca tiveram qualquer tradução nos seus idiomas. Ora, há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo que não têm qualquer porção da Bíblia em sua língua. 1,5 bilhão de pessoas no mundo não tem nenhuma página da Bíblia traduzida, nenhuma porção, nenhum versículo. Há uma tarefa muito grande, mas nós damos graças a Deus, porque nós, crentes, aqui em Parnamirim, estamos bem supridos. Os crentes do Brasil, da língua portuguesa, estão bem supridos. Tem muitas traduções, tem muitas versões, tem diversos tipos de Bíblia. Hoje, todo dia, o povo confecciona uma Bíblia nova. É Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, é Bíblia da vovó, é Bíblia da criança, é Bíblia do adolescente, é Bíblia da mulher de Deus, da mulher do ciclo de oração, do pescador, do evangelista, do pregador, do obreiro aprovado, do obreiro pentecostal, do pastor pentecostal. Meus irmãos, todo dia é Bíblia, mais Bíblia, mais Bíblia de estudos. De batalha espiritual, de vitória financeira, de evangelização, de missões, do missionário, do evangelista, etc. Todo dia o povo inventa uma Bíblia diferente de estudo. É bem fácil fazer isso. Se formos na onda de comprar Bíblia de estudo, meus irmãos, tem que ter bastante dinheiro e biblioteca, porque todo dia é uma diferente. Mas, glória a Deus, nós temos boas versões. Versão Almeida, revista e corrigida, é a versão oficial que nós usamos em nossas leituras e estudos. A versão Almeida, revista atualizada, é uma Almeida paralela, que é muito boa para estudo. Tem irmãos que, quando vêm ao culto, trazem algumas versões diferentes. Não é que elas não sejam boas. A NVI é muito boa, a nova tradução da linguagem de hoje é boa, e outras versões mais, a tradução brasileira é boa, etc. Mas o problema é que quando às vezes se faz uma leitura oficial, diferente do que a igreja usa, o que se lê aqui sai num tom discordante da comunidade. Então é bom a gente trazer para o culto a Bíblia na versão da Almeida Revista e Corrigida, como esta minha. Isso não impede que em casa nós tenhamos diversas outras traduções. Pois bem, mas uma coisa interessante é nós atentarmos para a leitura da Bíblia. E eu quero falar com vocês nesta noite sobre a importância da leitura da Bíblia. Eu sei que vocês leem a Bíblia, a igreja lê a Bíblia. Glória a Deus, os cristãos são o povo da Bíblia, principalmente os crentes evangélicos, os pentecostais. Mas deixe-me fazer uma pergunta simples aos amados irmãos que estão aqui presentes. E eu gostaria de pedir aos irmãos que não tenham vergonha de responder, de levantar a sua mão ou de deixá-la abaixada, de acordo com a resposta. Eu vou fazer uma pergunta simples. E eu gostaria que você respondesse. Nós não vamos lhe julgar nem lhe condenar, seja qual for a sua resposta, certo? Mas gostaria que você, em sinceridade, respondesse essa pergunta bem simples. Quantos dos que estão aqui? Eu peço que você levante a mão se sim. Quantos que estão aqui já leu a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa? Deixe-me olhar para ver o cenário na igreja. Deixe-me olhar para ver o cenário também do púlpito. Glória a Deus, o púlpito está mais bem sortido. Glória a Deus. Muito bem, meus amados.
nós percebemos que da igreja, uma minoria leu a Bíblia completa. O púlpito tem lido. E graças a Deus pelos obreiros aqui de Parnamirim, que tem se destacado na leitura da Bíblia. Nós fizemos uma pesquisa no início do ano, lembram? E apenas 20% dos dirigentes e vice-dirigentes ainda não leu a Bíblia toda. 80% leu pelo menos uma vez, e alguns leram várias vezes. Por que isso é bom? Porque em 2010 foi divulgada uma pesquisa sobre os pastores brasileiros, e a pesquisa dizia que 50,68% dos pastores evangélicos do Brasil nunca tinham lido a Bíblia completa. Mas em Parnamirim, dirigentes e dirigentes, 80% deles leram. Isso mostra que estão muito acima da média nacional. Para nós que fizemos a pesquisa, recebemos com muita alegria. Pesquisamos no campo, os pastores do interior do campo. E esses pastores, quase 100% todos leram. Maior ainda foi a nossa alegria. No campo, os pastores de campo, quase 100%, leram integralmente a Bíblia pelo menos uma vez, diante do Apocalipse, ou seja, ultrapassando muito mesmo a média nacional. Graças a Deus, porque o nosso púlpito tem lido mais a Bíblia. Mas nós percebemos aqui que na nave da igreja, o número de irmãos que leram a Bíblia toda foi muito pequeno. E isso, aqui em Parnamirim, nós temos muito encorajamento para a leitura. Nós temos 2 grupos de leitura da Bíblia, de leitura anual, cada um com mais de 100 pessoas lendo a Bíblia. Graças a Deus. Lendo a Bíblia diariamente, acompanhando o pastor Alinaldo na sua leitura anual. Todavia, percebemos que nem 10% da nave da igreja, nem 10% dos que aqui estão presentes, tem lido a Bíblia toda. E isto é uma realidade geral. Todas as igrejas onde nós damos estudos e fazemos esta pergunta, nós percebemos algumas em que o número dos que leram a Bíblia completa não chega a 5%. E eu gostaria, nesta noite, de incentivar todos a lerem mais a Bíblia. Estudar a Bíblia, queridos, é muito bom. Estudar a Bíblia é um nível aprofundado e elevado que desenvolve muito o crente. Todavia, dizia Cássio Silva, autor do livro Metodologia da Exegese Bíblica, ele dizia: ler é mais importante que estudar. Repita comigo: ler é mais importante que estudar. Repita: ler é mais importante que estudar. Por uma questão bem simples. Para você estudar, precisa primeiro ler. Não é? Para estudar, primeiro é preciso ler. Por isso, ler é mais importante, porque ler vem primeiro. O estudo é uma leitura aprofundada, é uma leitura mais minuciosa, mais atenta, mais dedicada, mais rebuscada. E aí, para aprender a estudar, tem que primeiro se dedicar à leitura. E eu gostaria de incentivar você a ler mais a Bíblia. Por que será que alguns crentes não leem a Bíblia? Alguém pode dizer: eu não leio porque não sei ler. Tudo bem, se você é analfabeto, está desculpado. Se a pessoa não sabe ler, claro, não tem como, não sabe e pronto. Mas ainda tem jeito. Aqui comigo está no púlpito o pastor Severino de Araújo, que foi meu pastor na cidade de Monte Alegre. E ele conhece um irmão que já dorme no Senhor, chamado Almeida, que era auxiliar de trabalho ali. Irmão Almeida era cego. Mas pastor Severino de Araújo é testemunha viva aqui presente, que aquele cego recitava textos inteiros da Bíblia de cor, pregava bastante, e era capaz de dar um estudo bíblico completo em escatologia, citando N
referências bíblicas, tudo de cor, sem errar uma. Como o irmão Almeida, sendo cego, tinha tanto conhecimento bíblico, tanta profundidade bíblica. Ele não sabia ler braille, mas ele mandava a esposa ou um filho ler passagens bíblicas inteiras e liam até ele memorizá-las. Então, mesmo para quem é analfabeto, tem jeito. Meu pai é analfabeto, mas agora ele está, mas ele pegava a Bíblia e quando alguém duvidava, ele dizia, abre capítulo para ver se tal. O pastor Silvino Araújo está citando o exemplo do próprio pai, que era analfabeto e sabia também citar com exatidão referências bíblicas. Por quê? Porque foram pessoas que usaram o recurso de ouvir. No entanto, nós que sabemos ler e que vemos, que não somos cegos, nós temos muito mais condições de aprendermos a Bíblia. Não é verdade? Nós temos 2 olhos, nós sabemos ler e nós temos Bíblias em nossas estantes. Alguns têm várias Bíblias de estudo, os materiais de estudo. Temos muito mais condições de lermos a Bíblia. Então, por que o crente não lê? Quero falar de um testemunho que não é de uma pessoa bíblica, mas que é inspirador. Eu tive um professor, quando eu estava no curso de Direito, nós tínhamos ali na UERN um professor chamado Fernando Gaburri, que é professor concursado da UERN. O professor Gaburri é cego. Ele é professor de Direito e é cego. E ele é doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC, bacharel em Direito, professor da UniRN, da UERN, palestrante, já escreveu mais de 6 livros em Direito, é advogado e procurador do município, da Câmara de Natal. Como cego, consegue ter tanto sucesso. E nós, com 2 olhos, ficamos tão para trás. Deus nos deu plenas capacidades de nós avançarmos. Tem muita gente reclamando, tendo tanta possibilidade. Eu não sei. Tem gente que diz, eu não leio porque não tenho tempo. Computa as horas que passam no WhatsApp, as horas que passam no Facebook, nas mídias sociais. Lê por quê? Não tem tempo? Mas tem tempo para outras coisas assim. Outros dizem, eu não leio porque a Bíblia é um livro difícil. Mas, meu amigo, se um cego consegue dar aula de escatologia, um cego consegue se doutorar em Direito, ser professor e autor de livros, e você que tem 2 olhos, por que fica botando dificuldade? Outro diz, eu não leio porque quando começa a ler dá sono. É a falta de prática, a falta de hábito. Mas hábito se cria aos poucos, devagarinho. Então, eu gostaria de incentivar você a ler a Bíblia. Em 2011, entrevistaram uma irmã já idosa. Uma irmã lá de Niterói. E ela já tinha lido a Bíblia 213 vezes. Uma irmã da Igreja Batista. 213 vezes ela já tinha lido a Bíblia em 2011. Então, por que nós deveríamos ler a Bíblia? Qual é o resultado se você se dedicar mais a ler a Bíblia? Em primeiro lugar, a leitura constante, sistemática da Bíblia na sua vida vai fazer com que você tenha um conhecimento melhor de Jesus Cristo. Você vai conhecer melhor o Senhor quando ler mais a Bíblia. Quando você ler os Evangelhos, quando você ler página a página, você vai conhecer melhor a Jesus. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque nelas vós cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim
São elas que de mim? Isso, elas testificam de Jesus. As Escrituras dão testemunho do Senhor Jesus. Então, se nós queremos conhecer mais a Jesus, nós precisamos ter uma vida dedicada à leitura bíblica. Tem crentes que passam décadas. Quanto tempo você tem de crente? Tem gente, eu tenho 30, eu nasci no Evangelho, eu tenho 50, 60 anos. Já leu a Bíblia toda? Nunca, nenhuma vez. Leu o Novo Testamento? Nenhuma vez. Leu pelo menos o livro completo da Bíblia? Nenhuma vez. Tem muito crente acomodado, pelo amor de Deus. Segundo motivo para lermos a Bíblia é a segurança da salvação. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, João disse: estas coisas eu escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós os que crestes no nome do Filho de Deus. Quando você conhece mais a palavra, você passa a ter segurança de vida eterna. Tem muitos cristãos que não têm certeza da sua salvação. Não estão estudando a Bíblia sobre isso. Não estão lendo a Bíblia sobre salvação. Então, primeiro motivo é para conhecermos a Jesus. Repita comigo. Primeiro motivo, conhecermos a Jesus. Segundo motivo, termos segurança de vida eterna. Segundo motivo, segurança de vida eterna. Repita comigo. Segundo motivo, segurança. Então, primeiro você vai conhecer mais a Jesus. Segundo, você vai ter mais segurança. Terceira razão, você vai orar com mais confiança. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, João diz que se nós pedirmos ao Senhor e confiarmos que recebemos aquilo que pedimos, obteremos aquilo que estamos pedindo. Ou seja, o conhecimento das promessas, o conhecimento da palavra de Deus, faz você orar com mais confiança. Você pode ter certeza que vai ser respondido, porque está orando com mais confiança, com mais ousadia. Sabe que a promessa de Deus está lá plena. Quarto ponto, ler a Bíblia é necessário para recebermos direção divina. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então você vai ser guiado pela palavra. Ela vai ser uma lâmpada que vai dirigir os seus pés, que vão lhe orientar. Mas esta orientação vai sair da palavra de Deus. Não é aquela orientação como alguém faz com caixinha de promessa, ou alguém faz com sorteio de versículo bíblico. Eu não sei se tem algum crente aqui que quer pedir direção a Deus, aí fecha a Bíblia: Senhor, fala comigo agora, Senhor. Abre a Bíblia, de olho fechado, bota o dedão lá e encontra o versículo. Não sei se tem alguém que gosta de fazer essa prática, mas não é uma prática muito boa. Certo irmão gostava de fazer isso, então, Senhor, fala comigo agora, dá uma palavra. Aí quando ele abriu, estava lá em Mateus 27, dizendo: e ele saindo foi se enforcar. Ó, o irmão disse: bem, essa aqui não está muito boa não, vou ver se sai outra melhor. Fechou a Bíblia e abriu de novo. Quando abriu, aí caiu outro texto dizendo: vai tu e faz o mesmo. Aí ele fechou e disse: não, hoje não está bom para mim não. Isso é o que dá abrir a Bíblia aleatoriamente. Ela não foi feita como caixa de promessa para nós sermos guiados assim. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em capítulos e versículos, não. Foi escrita em livros inteiros. A divisão de capítulos e versículos foi feita muito tempo depois. Por volta do ano de 1217, por aí, o Rabi Natan dividiu a Bíblia, o Antigo Testamento, em capítulos. Por volta de 1441, Hugo de Saint-Cher dividiu a Bíblia em versículos.
Então demorou muito tempo, irmãos, até a Bíblia ser dividida em capítulos e versículos. Ela não foi feita para isso. O ideal é lê-la diariamente e pedir a direção certa ao Senhor. Ler a Bíblia é necessário para alcançarmos sucesso na vida. Josué 1:8. Vamos ler Josué capítulo 1, versículo 8. Assim diz o Senhor para nós: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Leiam comigo. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quer ter sucesso na sua vida? Sucesso com Deus? Então leia a palavra de Deus. Tem muita gente que tem sucesso sem estudar a palavra. Claro, tem o seu tipo de sucesso, mas aqui é a prosperidade com Deus. É o homem e a mulher de Deus que anda guiado pelo Senhor. É diferente. Ele vai sendo dirigido, vai sendo guiado, vai sendo conduzido em todos os seus empreendimentos. Então, como ler a Bíblia? Às vezes a pessoa não lê porque não sabe como começar. Existem algumas orientações simples. Primeiro, antes de ler a Bíblia, ore. Vá para o Salmo 119, versículo 18, que diz que a explanação da palavra do Senhor dá luz. Vamos ler Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. É uma oração que pede para Deus abrir os seus olhos. Ore antes de ler a palavra, e o Senhor vai lhe orientar. Em segundo lugar, leia a Bíblia diariamente. Tem gente que só lê a Bíblia na hora do culto, e olhe lá, tem uns que nem sequer estão trazendo mais a Bíblia para o culto, está trazendo um celular. Não sou contra os modernos meios de comunicação, irmãos. Não sou contra tablet, iPad, iPod, notebook, etc. São meios modernos que o Senhor nos tem dado. Mas, meus queridos, eu ainda não vi razão de substituirmos este livro de papel pelo celular. Nem pelo notebook, nem pelo tablet. Não vi ainda razão. Pode ser que alguns irmãos mais modernos, muito mais avançados em tecnologia, já tenham encontrado uma motivação forte para isso. Mas por quê? Ao invés de alguns andarem com a Bíblia, andam com o celular. É vergonha de portar a Bíblia? Num país em que nós temos plena liberdade de exercer nossa fé? Não se envergonhe da palavra de Deus. Ande com a Bíblia, use a Bíblia e leia a Bíblia diariamente, todos os dias. Não uma vez por semana. Foi feita uma pesquisa entre os cristãos do mundo e foi descoberto que menos de 20%, 16% ou 18% apenas, leem a Bíblia diariamente. Apenas esse número. Misericórdia. Que nós não estejamos neste rol, possamos ler a Bíblia todos os dias. Terceiro ponto, leia sistematicamente, livro por livro, capítulo por capítulo, na sua devida sequência. O ideal é você começar a ler a Bíblia pelo Evangelho segundo Mateus. Você ler todo dia um capítulo ou 3, começando por Mateus, lendo na sequência devida. Eu fiz o desafio com algumas pessoas para lerem pelo menos o Novo Testamento. Gente que nunca tinha lido a Bíblia na vida completa, tinha lido apenas salteado. E nós damos graças a Deus como algumas pessoas rapidamente atingiram a meta. Se você ler um capítulo do Novo Testamento por dia, em 8 meses e 20 dias você lerá o Novo Testamento todo. Mas dificilmente você vai gastar tudo isso, porque a leitura é tão empolgante que você vai terminar dentro de 3 meses ou menos.
Lendo a Bíblia 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Quando ler, leia devocionalmente. Leia para ouvir a voz de Deus. Não se preocupe se muita coisa você não entende. Tem gente que diz, eu não entendo, não compreendo. Tem muita coisa que eu leio e não entendo. Eu também, até hoje. Eu já li o Novo Testamento 30 vezes. 29 em português e 1 em grego. E o Antigo Testamento eu estou terminando pela 28ª vez. Este ano eu li o Pentateuco em hebraico. Mas muita coisa da Bíblia eu ainda não entendo. Então não se preocupe. Não significa, nós não vamos nunca saber todos os mistérios que estão na palavra. E tu vai entender todos os detalhes 100%. Mas quanto mais nós lermos, mais nós teremos um conhecimento abrangente e maior da Bíblia. Então leia a Bíblia. O que você entende, dê glória a Deus. Não entende, guarde no coração, que tu não sabes hoje, tu entenderás depois. Tem coisas que vêm com o tempo, não é de imediato. É interessante que você, para ler a Bíblia assim, você separe horário, lugar e o tempo que você vai passar. Então, veja qual local que você vai ler a Bíblia. Não tem nenhum problema em ler a Bíblia deitado, mas aconselhamos que você procure uma mesa ou uma cadeira que você fique de costa ereta, fique numa posição em que facilite o seu estudo. Quando a pessoa deita, favorece mais o sono. Quando eu quero dormir, irmãos, especialmente à tarde, eu pego um livro, deito na rede e abro a página do livro. Na primeira página eu pego no sono. É um macete para dormir. Mas se a gente quer estudar, a gente senta numa cadeira, senta numa mesa no birô, num lugar iluminado e arejado, e passa a ler com dedicação. É assim que devemos fazer com a Bíblia. Se você não tem tempo, 5 minutos você lê pelo menos um capítulo. Em 15 minutos dá para ler pelo menos 3. Separe pelo menos 5 a 15 minutos todo dia, ou meia hora, para ler a palavra de Deus. Outra coisa interessante é você ler com uma caneta do lado. Se for possível, um papel ou um caderno do lado, para você fazer algumas anotações. E uma prática que eu faço, eu tenho canetas de várias cores. Preta, azul, vermelha, verde, amarela, rosa, lilás, várias cores de canetas. Tenho algumas réguas. Então, às vezes, quando eu estou lendo, eu sublinho com cores diferentes. Isso destaca mais. Se você quer marcar a Bíblia, é muito bom marcar aquele versículo que chamou a atenção, aquela promessa, aquele mandamento. Um conselho, não use aqueles lápis hidrocor, aqueles marcadores de texto que tem na livraria. Não compre aquilo. Aquilo dali até para marcar livro é ruim. Passa uma cor para o outro lado da página. Vai estragar a sua Bíblia. Não faça isso. Adquira o giz de cera, aquele giz que as crianças brincam de cera, ou aquela coleção de lápis de cor, de madeira, que as crianças usam para pintar. É muito melhor pintar com aquilo dali. Você pode marcar o texto pintando com aqueles lápis, com cores diferentes. Inclusive, você pode redefinir como é que você vai marcar. Por exemplo, promessa, eu vou marcar com a cor verde. Mandamento, eu marco com a cor azul. Oração, eu marco com a cor amarela. Palavra de Jesus, eu marco de vermelho. Palavra do homem, eu marco com a cor laranja. E assim por diante, você vai definindo as cores que você quer marcar. E na hora que você faz essa marcação, na hora de uma revisão, você vê os versículos saltarem de forma colorida, muito mais bela e aprazível para a leitura. Então, destaque aquele versículo que lhe chama a atenção, ou com a caneta, com a régua,
ou com esses marcadores. Destaque palavras ou frases que lhe chamam a atenção e releia o texto. Às vezes a pessoa não compreendeu o texto porque fez uma só leitura. Olha, em nível acadêmico, a pessoa quer entender qualquer livro. Isso quando a gente paga metodologia da pesquisa científica, nos cursos de teologia, direito, ou outros cursos de nível superior, quando a gente paga essa matéria, os professores orientam que quando você quiser estudar um livro, você deve ler o livro pelo menos 4 vezes. Para estudar um livro, deve ler 4 vezes. Faz uma primeira leitura apenas de reconhecimento. Na segunda leitura, você começa a marcar algumas palavras-chave. Na terceira leitura, você vai reorganizando as ideias. E na quarta leitura, você mapeia o livro, faz o fichamento do livro para poder fazer um resumo dele. Então, para uma leitura acadêmica, você precisa de 4 leituras nestes passos. A primeira é só para conhecer, a segunda marca alguma coisa, a terceira aprofunda a marcação, a quarta você faz o fichamento. Da mesma forma, se você fizer isso com a Bíblia, dá certo. Quando você termina de ler, que você vai reler o texto, ele fica mais compreensível e mais apetecível. Então, que você possa se dedicar à leitura da Bíblia, porque ler é mais importante que estudar. Torne-se um leitor da Bíblia. Memorize versículos da palavra de Deus. Tem crente que diz, eu tenho uma memória tão ruim, eu não consigo memorizar nada. Mas você não vê ele separando, ou ela, um versículo para memorizar. Você quer memorizar um versículo? Primeiro, destaque aquele versículo na sua Bíblia. Segundo, pegue um papel, reescreva o versículo. Terceiro, recite 10, 15, 20, 30 vezes. Bota o papel no bolso e passa o dia recitando. Duvido se você não memoriza. Qualquer um aqui memoriza. O procedimento de memorização é possível a qualquer um de nós de uma forma simples. Henry Halley, no início do século passado, ele trabalhava a uma certa distância e ele viajava de trem pelo menos 3 horas todo dia até o seu trabalho. E ele começou a pensar, o que é que eu faço nessas 3 horas que eu estou viajando? Não faço nada. Vou ler a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia durante as 3 horas que ele andava no trem. Ele começou a ler a Bíblia e disse, sabe uma coisa? Eu preciso fazer algo mais, eu preciso aprender a Bíblia. Memorizar, entender o texto, e ele foi fazendo isso, esse estudo sozinho. Daí alguns dias chamaram Henry para dar uma palavra, pregar. E o povo ficou maravilhado porque ele conseguia citar capítulos inteiros da Bíblia, versículo por versículo, sem errar um. Daqui a pouco se uniu multidões de pessoas para ouvir Halley pregando, porque ele citava evangelhos inteiros. Sabia evangelhos inteiros de cor. E ele foi se aprofundando tanto que ele editou o primeiro manual bíblico do mundo, o Manual Bíblico Halley. Antes de morrer, ele tinha lido a Bíblia mais de 100 vezes. Sabia o Novo Testamento de cor, versículo por versículo. E sabia 2/3 do Antigo Testamento. E sabia os assuntos de todos os parágrafos da Bíblia com as devidas notas arqueológicas. Ele não era um superdotado, era só um crente que se apaixonou pela Bíblia. Você pode ser mais sábio que os seus mestres, como dizia o salmista. Amém?